Olá, muito bom dia, você do grupo, você que está em casa, você que está na labuta do seu dia a dia. Hoje eu quero conversar com você, falar das decepções e falar de alegrias, falar de coisas que nem sempre dão certo e falar da alegria de quando dá certo, entende? Então, como hoje é véspera dos Dias dos Pais, a palavra que Deus me ordenou para que eu falasse hoje no grupo é reverenciada a isso. Então eu sei que você vai curtir junto comigo, em nome de Jesus, tá bom? Mas eu vou orar pelo grupo, esse grupo abençoado que está sempre comigo, tá certo? Pai, em nome de Jesus, nessa manhã de sábado, Senhor, eu busco a Tua presença. O Senhor me incumbiu nesta manhã de levar uma palavra aos pais, às mães, as mães que são mães e pais, os pais que são pais e mães, que dirigem um lar e que sabem da responsabilidade de ter filhos, de honrá-los diante de Deus. Pai justo invade corações, Pai justo invade os lares. Toma nas tuas mãos, Senhor, e sê com eles. Aquela dificuldade que, porventura, eles não sabem mais como resolvê-lo, eu coloco nesse momento diante do teu altar. E numa hora oportuna, o Senhor irá prover de bondade em nome de Jesus. Pai justo, desde já eu te agradeço, meu Deus. Amém. Amém, queridos. Deixa eu falar para vocês. A palavra de hoje ela fica no livro de Marcos, né? Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Eu vou começar a ler para os irmãos a partir do versículo 21. Mas a leitura ela começa no versículo 14, que fala da cura de um menino endemoniado. Entende? Então no 21, a palavra de Deus diz assim: Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo que ele está assim? E o pai responde: desde a infância. 22, muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. A resposta do Senhor é: eu posso, disse Jesus. Tudo é possível para aquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Maravilhoso, né? Essa palavra ela me chama a atenção que muitas das vezes nós só buscamos a Deus quando não dá mais. Não sei por que a gente acostuma a esperar até o último momento. Mas o Senhor nos ensina que a sua palavra não é assim. Nós temos que buscar o nosso Deus todos os dias, todas as horas. Entende? Para que você tenha um reconhecimento. Eu me lembro do meu pai Barnabé. Muito me honra em falar do seu nome. Grande homem. Exemplar. E eu tive o privilégio de cuidar dele na época da sua deficiência, quando ele não podia mais. E um dia ele pegou na minha mão. Foi lá no hospital. E ele disse: meu amigo. Mas ele repetiu e não disse mais meu amigo. Ele repetiu e disse: meu amiguinho. Meu amiguinho de todas as horas. Isso ficou no meu coração. Porque ele viu que todos os dias eu estava ali.
E tinha outras pessoas lá. Tinha. Cuidando dele. Mas ele viu o cuidado, a forma, como pegar, como tocá-lo. Você entende? Eu não vou fazer por fazer. Eu vou cuidar. E foi isso que ele viu. Então, muitas das vezes nós vamos à igreja, buscamos o Senhor, às vezes nem vamos. Muitas das vezes nós estamos preenchido o nosso tempo com as nossas coisas que nem é tão necessária. E Deus vai ficando em último lugar. Isso é um erro grave. Então, o pai é aquele que cuida. O pai é aquele que está todos os dias. O pai é aquele que se preocupa no sentir. O que é o sentir? É que não precisa nem falar para mim. Eu sei quando o meu filho, ele precisa de mim, muitas das vezes ele nem geme. E eu sei que precisa. O nosso camarada, o nosso Pai Celestial, ele sabe quando você precisa dele. E maior do que a nossa angústia e a nossa dor e a nossa vontade, a nossa tristeza, a nossa doença, a nossa dificuldade, maior é a vontade dele de nos socorrer, de nos ajudar. Mas o problema está em nós não buscamos. A gente até acredita, você entendeu? A gente até que temos a nossa maneira mentirosa de ludibriar, eu não sei se essa palavra existe, mas de enganar a nós mesmos. Eu finjo que o Senhor existe, eu finjo que acredito, eu finjo que te busco, eu finjo que sou filho. Deus é de verdade. Deus é aquele que sente. Ele é Pai. E deixa eu te dizer, a palavra de Deus diz que o Senhor saiu, se retirou. Para onde? O Senhor foi orar. E a palavra de Deus nos mostra que o Senhor precisava se retirar de vez em quando para orar. Vez em quando para orar. Vez em quando para orar. E nós acreditamos que nós podemos viver sem orar, sem buscar, sem sentir a presença de Deus, entende? Complicado falar dessas coisas, mas quando falo, eu falo de mim mesmo, entende? Não culpo ninguém. A palavra ela é sentida e eu sinto e falo. Então, o Senhor volta. E o Senhor tinha deixado 12 discípulos ali tomando conta. E ele vê um tumulto. E ele chega e pergunta: por que discutir? Por que isso? Que confusão é essa? Aí a palavra de Deus diz que um homem do meio da multidão, está no versículo 17, no meio da multidão, se levantou e disse: Senhor, é o meu filho que está horrivelmente endemoniado. Falei com teus discípulos, não puderam ajudar. Era um pai sofrido, um pai que via a dor do filho, via a situação, via o filho sendo escravo de Satanás e não podia fazer nada. Mas era um homem que admitia: cara, isso eu acho lindo. Você só vai ser um servo do Senhor quando você admitir que você tem dificuldade, que você precisa, que você é pecador, que você vive no mundo e que você é carente da presença de Deus. Enquanto não, você está se achando: eu não preciso, eu tenho tudo. Entendeu? Deus é lindo, é maravilhoso a história dele, a palavra, nossa, eu me emociono, eu choro. Nós estamos falando de fé. Porque Paulo disse, sabe o que Paulo disse? Além de muitas das coisas, ele disse que nós vivemos por fé.
Ou pelo menos devemos viver por fé e não por vista. Você entende? Olha só, a palavra de Deus diz no versículo de número 21, que quando Jesus viu aquele pai, o pai do menino, ele perguntou: há quanto tempo teu filho está assim? O Senhor, ele se compadece, ele quer saber, embora ele não precisasse, mas ali tinha pessoas que precisavam ouvir. O Senhor nos sonda, ele sabe o que pensamos, ele conhece a nossa dor, ele sabe do nosso sofrimento, ele sabe da nossa negligência, ele sabe que nós somos infiel. Mas ele quis perguntar: ei, pai, reparte a tua dor comigo. Entende? Aí ele vai e diz assim: há quanto tempo teu filho está nessa situação? Aí o pai responde: desde a infância. Esse espírito imundo judia do meu filho e eu não posso fazer nada. Você quer ver dor difícil? É tu ver um filho sofrer e tu não poder fazer nada. Você quer ver hora difícil? É o nosso pai ver o filho sofrendo e não poder fazer nada. Não pode porque nós somos negligentes. Não pode porque nós somos insuficientes. Nós não buscamos. Nós somos acomodados. Essa aqui é a verdade. Entende? Se essa palavra te machuca, perdoa eu. Não é a intenção. Eu estou dizendo porque eu sinto no coração de falar que nós precisamos ouvi-lo. Nós precisamos entender que Deus, ele é constante, ele tem que estar aqui do nosso lado. Não buscar só na hora que nós queremos, só na hora vaga. Peraí, eu trabalhei a semana inteira, tive um momento de cansaço, tive um momento de receber os parentes, os vizinhos, as conversas que não levam a nada. Sobrou domingo. Domingo que é 1 horinha. Aí eu vou lá e aquela emoção e aquela coisa não funciona. O Senhor quer estar com você na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. O Senhor quer que no domingo você também esteja com Ele. É uma conclusão, é o fechar da mala. Você entende? Eu passei a semana sossegado, não foi sufocado, foi sossegado com o Senhor. O Senhor me preencheu durante a semana. Entende? Então, só continuando aqui, porque o tempo corre, deixa eu só falar aqui para vocês. A palavra de Deus diz assim, olha, no versículo 22, muitas das vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Ele não disse tem compaixão do meu filho, não, disse tem compaixão de nós, porque dói muito mais em mim do que no meu filho. Tem compaixão de nós, nos ajuda. Você entende? A palavra de um homem cheio de dor, de um pai que vê a dor do filho e diz: eu quero ajudar. Eu preciso ajudar. Eu tenho pouca força, mas eu vou atrás. Eu bati na porta, mas a porta estava fechada, não tinha ninguém para abrir. Eu bati em outra porta, até abriu, mas não puderam me ajudar. Era tão negligente quanto eu. Era tão falho quanto eu. Aí eu fui para uma multidão e a multidão olhava. E o meu filho sofria. E o meu filho caía. E o meu filho espumava. E o meu filho ficou como morto. Ora na água, ora no fogo. E eu não pude fazer nada. E esperar por quem? Pela multidão? Paulo disse: não vivemos por vista. A multidão não salva, a multidão não socorre. É por fé. Aqui, ó. Guarda o favor de Deus dentro do teu coração. Mas a palavra de Deus diz que é necessário ter busca. O Senhor saía para orar. Por que que na nossa cabeça não precisamos de orar? Não precisamos de buscá-lo. Não precisamos de sentir.
Ah, mas eu só peço, Senhor, quando estou precisando. Eu não sou hipócrita, já ouviram isso nojo, né? É sim, é hipócrita sim. Agradecer a Deus por o fôlego de vida, por o entendimento, por falar, por viver nesse mundo nojento, que todo dia tem um Satanás escondido na esquina querendo passar uma rasteira em nós. E o Senhor diz, não toca no meu ungido, não toca no meu filho. São meus filhos e o pai não quer ver o teu filho sofrendo. O Senhor não quer dar livramento todo dia. Você acha que não tem que orar? Você acha que não tem que buscar? Como é que eu enfatizo isso na minha vida? Deixa eu falar para vocês. Eu quero dizer para vocês que o Senhor está dizendo assim, se eu posso ajudar, eu posso. Dessa vez, tu bateu na porta certa. Tu já tinha batido de porta em porta, ninguém te ajudou. Aí tu viu uma multidão, opa, naquela multidão tem o ladrão, tem o safado, tem o sem-vergonha, tem o corrupto, tem todo tipo, toda espécie de coisa ruim. Mas os apóstolos estão ali, eita, vamos lá. E quando chegou lá, os apóstolos também não puderam ajudar. Aí quem é que vem? Vem o Pai, vem Jesus. Jesus disse, eu posso ajudar. Você pode olhar aqui no versículo de número 23. Ele disse, se podes, porque o Pai perguntou, o Pai disse assim, se podes, tem compaixão de nós. Aí ele disse assim, se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao que busca. Tudo, ele disse tudo, ele não separou nada, não tem distinção, tudo é possível. Lembra do lençol lá, da visão de Pedro, lembra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, lembra lá? Pedro disse, Senhor, nesse saco aí, nessa coisa aí, só tem coisa impura. O Senhor disse, não tem nada impuro. Quando eu te mando, é para fazer. O ímpio está lá, é ímpio ainda, porque a palavra ainda não chegou, não tocou nele. Aquela mulher do poço, lá do poço de Jacó, aquela mulher ela só era prostituta até encontrar Jesus. Tem muitos prostitutos aí que só são até encontrar Jesus. Tem muita gente cheia de enfermidade, de necessidade, só até encontrar Jesus. Aquele garoto estava endemoniado, só ficou até encontrar Jesus. Muitas das vezes nós não levamos essas pessoas para a igreja para encontrar Jesus. Você entende? A dificuldade existe, ela está dentro de nós, dentro de você. Por quê? Porque na tua cabeça você não tem a obrigação nem de ir até Jesus orar e nem de levar alguém até Jesus para ter uma busca. Você não acredita que Deus te botou aqui e há um propósito para você. E muitas das vezes nós, meu Deus, o que é isso? A vida está rotineira porque você se acostumou na rotina. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Tudo. Versículo de número 24, imediatamente o pai do menino exclamou. Você sabe o que é exclamar? Ele gritou, ele vibrou e disse, eu quero. A palavra de Deus disse, ele disse, eu creio, mas também me ajuda a vencer na minha vida de incredulidade. Eu acredito que foi a palavra mais linda que Jesus ouviu em todo dia, em toda semana, em todo aquele povo. Eu creio que tu podes. Eu creio que dessa vez a porta vai abrir. Eu creio que eu não desisti porque o Senhor não deixou eu desistir. Eu creio que a promessa, ela está aqui e eu achei. A promessa está no Senhor, a promessa está no Pai. Eita, Senhor, eu sou pai também. Olha a situação do meu filho. Entendeu? Está horrivelmente endemoniado, capeta
brinca com ele, joga no fogo. O capeta, ele se diverte com a nossa dor. O Senhor se compadece, é diferente. Entende? Então, assim, deixa eu falar para vocês, a palavra de Deus diz que ele disse, eu creio, exclamou, eu creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, a multidão não ajuda. E o que o Senhor fez? Ele repreendeu o espírito imundo, dizendo espírito imundo e surdo. Espírito mudo e surdo, mas não deixa de ser imundo. Eu ordeno, deixa o menino e nunca mais entre nele. Palavra abençoada, não é? Então, assim, o camarada, o pai cheio de dor, disse, eu creio que tu podes, eu creio, e me ajuda também, me ajuda na minha incredulidade. O Senhor está pedindo, está nos mostrando, no meio daquela multidão, e São Marcos escreveu, para que hoje eu estivesse lendo para você, para que hoje você estivesse ouvindo pelas minhas palavras, palavra de um pecador, que é necessário buscar o Senhor, acreditar. E muitas das vezes batemos na porta errada, muitas das vezes batemos, ela não se abre, muitas das vezes corremos atrás da multidão, muitas das vezes nós pegamos pessoas que são pior do que nós, que a situação está mais difícil do que a nós, mas quando você bate na porta do Senhor, Ele vem para nos socorrer. Se posso, eu posso. Aí vem a exclamação, Senhor, pois me ajuda na minha incredulidade. O Senhor se ajuda também. Vou repreender o espírito imundo e vou te ajudar. Ser pai não é fácil, é tarefa difícil. Ser pai no mundo de hoje é complicado, porque as redes sociais, ela ajuda, o celular, o tablet, o computador, ele ajuda, mas muitas das vezes nos deixa ausente. Muitas das vezes nós estamos aqui na sala e falando pelo WhatsApp com o nosso filho lá no quarto, não é? De primeiro não. De primeiro o pai sentava e os filhos sentavam na roda para ouvir as histórias, as conversas do pai. Eu amava isso. Eu não vou mais viver isso, meu pai já foi. Foi para a glória, foi com o Senhor, tá bom? Alguém levou a palavra para ele, eu não vou dizer quem foi, mas alguém levou. E ele se converteu. E o pai veio buscar. Vou ver ele lá. Mas quando aqui, uma vez aqui, ele sentava e todo mundo queria estar ali perto. Quando sentava muito perto, você sentia até aquele cheiro gostoso. Bom, ser pai é gostoso. Ser filho é maravilhoso. E essa palavra hoje é para você, mãe, você pai e mãe, você mãe e pai ao mesmo tempo. Eu quero dizer para você que não largue Jesus por nada. E sinta sempre a presença de Deus na sua vida. Porque o inimigo, quando o Senhor manda, ele cai. E quando o Senhor fala, não volte mais, ele não volta mais. Tá certo? Precisamos substituí-lo. Esse amor que está dentro de nós. Não é substituí-lo, é reforçar esse amor que está dentro de nós. Em busca, em oração. A palavra de Deus diz que aqui e acolá o Senhor saía. Aqui e acolá. Bonito, né? Legal. Aqui e acolá. De vez em quando, o Senhor saía para orar. De vez em quando, você também saia para buscar, para orar, para conversar com Deus. Tá certo? Eu vou orar por você, porque a hora já foi embora, tá bom? E eu vou orar para que Deus te abençoe e essa palavra fique dentro do seu coração. Pai, em nome de Jesus, obrigado por a palavra. Obrigado, Senhor. Tinha muito mais coisas para falar, mas não é conveniente agora. Pai, toma nas tuas mãos, abençoa, porque acreditamos que aquilo que falamos foi o suficiente. O Senhor é suficiente, a tua presença é suficiente na nossa vida. Meu Deus, a tua presença, meu Deus, é suficiente na nossa vida. Pai, toma nas tuas mãos cada um desse grupo.
Oh meu Deus, abençoa eles, que eles sintam, Senhor, a necessidade, a obrigação de mandar essa palavra por infinitas pessoas. Eu não sei quanto, eu só sei que eles têm o poder na mão deles para enviar, para que essa palavra chegue a muitos corações. Pai justo, em nome de Jesus, abençoa cada um que seja instrumento da tua palavra hoje. Pai, toma nas tuas mãos, abençoa. Que o Senhor venha ressarcir aquilo que ele perdeu, aquilo que o diabo tirou. Oh meu Deus, dá a ele de volta aquilo que ele mais precisa, aquele que mais tem a necessidade e sabe e reconhece que só Deus pode restituí-lo aquilo que tanto precisamos. Pai justo, em nome de Jesus, desde já eu te agradeço por tudo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe nessa manhã e Deus te guarde. E você mande para o seu amigo. Não deixa de mandar, não. Dá o seu joinha, porque Deus é bom e Ele é maravilhoso.